Boa noite, amados irmãos. Alegria nós estarmos juntos nessa noite, dia 19 de abril de 2020, domingo, 19 horas, iniciando esse culto ao Senhor Jesus, aqui da PIBCM, a Primeira Igreja Batista de Cardoso. Vamos participar do culto, lendo a palavra do Senhor, Salmo 121. Abra sua Bíblia aí, Salmo 121, e vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 121. Deus vai nos falar nesse salmo sobre segurança. O tempo que nós vamos usar para hoje é: entregue sua vida nas mãos de quem verdadeiramente cuida dela, o seu Criador. Muitas pessoas têm entregado a sua vida nas mãos da criatura, esquecendo do Criador. Nós não podemos esquecer do nosso Criador. Irmã Carla, Deus te abençoe e seja bem-vinda. Diz assim, então, o texto bíblico, Salmos 121, verso de 1 até o verso 8. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não vai dormir aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão entrando agora ao vivo conosco, irmã Maria Leia, irmã Diné, irmã Naira. Deus abençoe, irmão Chiquinho, acabou de chegar agora. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Amados, então vamos meditar na palavra do Senhor no Salmo 121, nessa noite. Entregue a sua vida nas mãos de quem cuida verdadeiramente dela, o seu Criador. Nós temos visto muitas pessoas entregando as suas esperanças, a sua expectativa de vida nas mãos das pessoas. Nós sabemos que agora, nesse momento do coronavírus, do Covid-19, a aflição, a preocupação tem atormentado as nossas vidas. E nós temos buscado de verdade, muitas vezes, confiar em um médico, confiar em alguém para nos passar um remédio, um recurso, uma proteção. Confiamos até no álcool gel. Confiamos em lavar as mãos constantemente. Confiamos na quarentena. Degenice, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, irmão Arlindo, Carlos Magno, alegria, irmã Lucinéia Mendel. Bom estarmos juntos. Nós entendemos que precisamos de todos esses cuidados do mundo. Eu não posso ser leviano de dizer aos irmãos que a quarentena não cuida da nossa saúde, no sentido de não termos contato com pessoas. Claro que cuida, mas só isso não basta. Só isso não basta para nós. Marlene, Deus te abençoe. Se nós não tivermos a nossa vida e o nosso controle, Arlene do Juvenil, Deus te abençoe, alegria estarmos juntos, Dulcimar, seja bem-vinda. Se nós não tivermos a nossa vida ao controle de Deus, entregue ao Senhor e aguardando dele todo o nosso sustento, sabe o que vai acontecer conosco? Vamos ter momentos bons, momentos alegres, mas vamos viver preocupados com o amanhã. E a nossa preocupação não vai ser só com esta vida, mas também com a outra vida. Deveríamos estar preocupados, irmãos, com pessoas que não conhecem a Jesus, com pessoas que não tiveram ainda um encontro com Jesus, mas muitas vezes estamos preocupados com nossa vida, porque nós também não estamos confiando no Senhor Jesus, não confiamos em Deus por completo. Quantas vezes nossa vida é entregue a Deus em alguma parte somente? Nós não entregamos por todo o nosso corpo, por todo o nosso ser ao Senhor, e aí falta em nós o que nós chamamos de confiança. Valdinéia, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Precisamos, amados, olhar para esses salmos e interpretar algumas coisas escritas nele para nos abençoar nessa noite. Salmo 121. Se você que está entrando agora não ouviu no começo, abra a sua Bíblia. Salmo 121 e vamos meditar juntos. Precisamos ver esse salmo primeiro. Uma das mais belas e harmoniosas efeitos de palavras que nós encontramos na Bíblia. Se nós olharmos, irmã Neilson, Deus te abençoe, seja bem-vinda, esse salmo é um dos mais lindos que nós temos. Mas tem algumas coisas interessantes nele. Primeiro, esse salmo nós não sabemos quem é o autor.
Diferente do Salmo 23, que é o nosso pastor amado, o pastor Davi, né, o guerreiro, nós nesses salmos não temos condição de saber quem foi o autor. Alguns dizem que foi talvez Davi, talvez Daniel, talvez Moisés, talvez o próprio Salomão, mas não tem uma firmeza. Interessante que no Salmo 90, por exemplo, nós sabemos, foi Moisés, aquela oração que ele faz suplicando a Deus. Deus abençoe Catiane, Deus abençoe a Delma, prazer nós estarmos juntos, a minha cunhada Lúcia também, a alegria de estarmos juntos nessa noite. Amados, diferente, por exemplo, do Salmo 23 e 90, o Salmo 90, esse Salmo 121 nós não conhecemos o autor, mas ele é lindo. E esse Salmo vai nos remeter a algumas coisas importantes que nós precisamos trazer para nós. Primeiro, esse homem, quem foi o autor desse Salmo, ele Edilene, seja bem-vindo, Deus te abençoe, é um homem destemido. Destemido, irmão, não é um homem irresponsável. Simone Lopes, Deus te abençoe, minha prima, seja bem-vinda. Esse homem que escreveu o Salmo 121 é um homem destemido. Quando ele fala assim, o meu socorro vem do Senhor, ou seja, não é na minha riqueza que eu confio, não é nos meus amigos, não são nos meus amigos, não é no meu exército. Carla, Deus te abençoe, minha prima, seja bem-vinda. A minha confiança é no Senhor, é em Deus, é no Criador. Eu posso estar na minha casa, eu posso estar protegido de uma chuva, de um intempérie, eu posso ter uma cesta de alimentos cheia à mesa, mas a minha confiança não é isso. A minha confiança é em Deus. Essa é a ideia do salmista, ele começa falando. Quando eu olho, diz assim, eleva os meus olhos para o monte, Salmo 121, verso 1. De onde me vem o socorro? Há uma pergunta e uma postura, primeiro, que era muito prática dos judeus, quando chegavam em Jerusalém, de longe viam os montes, e aquelas pessoas que tinham vários deuses, eles clamavam desta forma, de onde me vem o socorro? Olha para o monte e fala, eleva meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Ou seja, quem é que vai me socorrer? Qual é o Deus? Baal? Qual é o Deus que vai me socorrer? Qual é o tipo de Deus que eu tenho? Os povos e as pessoas, assim como hoje, também tinham muitos deuses, tinham muitas condições de confiar em alguma coisa. E algumas, como disse Jesus para o jovem rico, o seu Deus era o seu dinheiro, era a sua riqueza. Quando Jesus conversou com aquele jovem, Jesus começou a falar com ele, olha, você precisa praticar as coisas, os mandamentos, as leis, tudo isso eu faço desde criança. Eu respeito o meu pai e a minha mãe, eu honro a Deus, eu entrego o dízimo, eu faço tudo. E aí, Jesus então, uma Sandra, Deus te abençoe, seja bem-vinda, fala com ele assim, falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, segue-me. Sabe o que era aquilo ali? É uma prova que Jesus queria daquele homem, mas já sabendo que aquele homem tinha o Deus dinheiro como seu Deus. Aquele homem tinha confiança no dinheiro. Aquele jovem então saiu todo triste, porque a confiança dele não era em Deus. Eu preciso, meus irmãos, começar a olhar, talvez até para o monte, mas não perguntar sobre os deuses, perguntar sobre a minha vida. Eu preciso começar a entender que Jesus fala comigo, Manaíus, que Deus abençoe a senhora, esse Salmo 121 da sua conversão, que Deus te abençoe. Sabe, amados, eu preciso entender que nós não temos os montes para ficarmos clamando ao Senhor aqui, por mais que aqui em Cardoso, em frente à igreja, tem um monte. Mas se eu olhar para o monte, eu só vou ver mato, só vou ver árvores. James, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Eu preciso olhar para Jesus, olhar para Deus e falar, é do Senhor que eu preciso buscar o meu cuidado do dia a dia. Com certeza, amados, o verso 1, a intenção do salmista, devido à idolatria daquela época reinante, era perguntar aos diversos deuses, cadê você para me ajudar? Não é muito diferente de hoje. Nós precisamos também olhar e falar com as pessoas, cadê o seu Deus? Porque tem pessoas, irmãos, que estão colocando a sua fé e a sua esperança em coisas que não trazem o cuidado da sua vida. Você precisa, então, nessa noite, começar a se perguntar, onde eu estou colocando a minha fé? Onde eu estou colocando a minha esperança, a minha expectativa de vida? Você tem uma opção, confiar no Senhor.
Mas não é em qualquer um Senhor e não é em qualquer um Deus. Nós vamos falar um pouquinho, Margarete, Chaim, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre a confiança que tinha o povo daquela época, por exemplo, em Baal. Aninha, Ana Luísa, Deus te abençoe, mamãe, Pati Júnior, Jonas, Deus te abençoe o pastor Jonas também, a sua vida. Amados, 1 Reis, capítulo 18, verso 27. Nós vamos, volta a sua Bíblia um pouquinho, quem está em casa, quem está com a Bíblia. 1 Reis, capítulo 18, verso 27. Aqui nós temos o texto em que Elias confronta os profetas de Baal e fala com eles assim: olha, nós vamos ver quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus, se é Baal ou se é o Deus que eu sirvo. Maná, Deus te abençoe, seja bem-vinda, bom estarmos juntos. E Elias então faz uma confrontação com os profetas de Baal e prepara um altar. Elias prepara um altar, aquele altar em que ele coloca madeira e faz uma coisa incrível para aquela época, coloca água numa canaleta, num rego em volta do altar, para dizer assim, que nenhum homem diga que não foi um milagre que vai acontecer. E fala assim, com os profetas de Baal: mande o seu Deus descer e acender esse fogo. Toninho Oliveira, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Irmão Agripa Júnior, seja bem-vindo, Deus te abençoe. No verso 37 vai acontecer uma coisa interessante. Olha só, verso 27, quando nós vemos Elias conversando com os profetas de Baal, ele faz assim, faz uma brincadeira, até vamos dizer assim, uma humilhação para os profetas de Baal. Ele diz dessa forma: ao meio-dia, depois de muitos profetas estarem clamando o poder de Baal, diz assim Elias, ao meio-dia Elias zombava deles, 1 Reis, capítulo 18, verso 27, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Ou seja, Baal é Deus, não é o seu Deus. E continua dizendo: pode ser que ele esteja meditando. Amados, isso nos traz à memória alguns deuses e alguns líderes religiosos que vivem meditação, como se fosse alguma coisa subliminar ou superior. E diz mais: pode ser que ele esteja meditando ou atendendo a necessidade ou de viagem. Elias então faz uma charge, vamos falar assim, com os profetas de Baal. Pode ser que ele esteja viajando. Olha o seu Deus viajando em algum lugar. Irmão Julinho do Espírito Santo, Deus te abençoe, seja bem-vindo. E ele continua dizendo: ou atendendo a necessidade de alguém, ou a dormir. Acorda ele, desperta ele. Sabe, amados, quando nós voltamos então ao Salmo 121, nós vemos que o salmista talvez esteja até trazendo à memória fato como esse, querendo trazer à memória algumas ideias como esta. E nós sabemos, voltando ao capítulo 18 de 1 Reis 1, 1 Reis 18, quando nós estamos terminando, nós vemos o que aconteceu aqui. Diz assim o verso 39: o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que nós estamos precisando, amados, para a nossa nação, para nós, Mandocas, Deus te abençoe, é começar a dizer que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Começa a esquecer um pouquinho as muitas coisas que nós temos visto e que nós temos ouvido falar, como se tudo isso tem sido ou é uma verdade. Muitas vezes, pessoas falando de Deus e não falando da palavra de Deus, falando como se estivesse só buscando as bênçãos de Deus, e nós temos visto isso. Ana Laura, minha sobrinha, Deus te abençoe. Nós precisamos então nessa noite, irmãos, começar a olhar para Deus como aquele que nos criou e cuida de nós. Nós temos esquecido disso. Neuza, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Eu preciso começar a olhar para Deus e interpretar o que Deus tem feito na minha vida. Nesse momento de angústia, e nós não fugimos disso, irmãos, muitas vezes eu também me vejo angustiado. Às vezes eu estou preocupado, ansioso, e eu começo a pensar: por quê? Porque eu não estou podendo sair. João Batista, Deus te abençoe, mas Anaí, sejam bem-vindos. Às vezes eu não posso sair de casa, eu não posso ir a um shopping, eu não posso assistir um filme fora, eu não posso ir lanchar com a minha família, eu evito até ir a supermercados. O que for possível eu compro por telefone. Isso tem me criado também. Jubanfru, Deus te abençoe. Quem estiver participando aí, Deus abençoe, seja bem-vindo. Sabe, amados, eu preciso então entender que há realmente uma preocupação
nesse momento de angústia, na vida de todos nós. Não é só aquela pessoa que está sem Deus. Nós que temos Deus também temos algumas angústias e preocupações. Mas o que faz a diferença, e a grande diferença em nossa vida, é o que esse texto vai nos relatar. O salmista começa dizendo que ele eleva os olhos para o monte e faz uma pergunta: de onde me vem o socorro? Voltando ao que nós dissemos no começo, faz uma alusão ao que as pessoas faziam quando chegavam em Jerusalém. Irmã Rosinete, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Começavam a olhar para os montes e falavam assim, e aqueles que tinham vários deuses: de onde me vem o meu socorro? Ou seja, qual é o Deus que vai me socorrer hoje? Mas ele diz assim, o salmista: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem das coisas nem da criatura. O meu socorro vem do Criador. Nessa noite é isso que você tem que acreditar. O seu socorro não vem das pessoas, por melhor que as pessoas sejam. Por mais que uma igreja possa fazer por você, um pastor possa fazer por você, não espere na pessoa o seu socorro. Espere em Deus. Confia no Senhor. Porque é Ele que vai cuidar de você, porque o salmista vai falar dessa forma, é Ele que vai cuidar da sua alma e da sua vida. E o mais interessante, muitas vezes, irmãos, nós fazemos algo para alguma pessoa por momento, naquele momento, por apenas alguns minutos. Deus te abençoe, Paulo, seja bem-vindo, irmão Nilson, alegria estarmos juntos. Mas nós precisamos interpretar e entender que nós precisamos fazer mais do que isso. É confiar no Deus que cuida de nós para sempre. Se você nessa noite tiver a oportunidade de falar isso com o Senhor, fale no seu íntimo, aonde você estiver: eu preciso do Senhor para sempre. O salmista vai concluir a palavra nos versos 7 e 8 dessa forma. Mas continuando, ele vai dizer no verso 3: ele não permitirá que os teus pés vacilem. Interessante, irmãos, não dormitará aquele que te guarda. Eu preciso começar a entender que meus pés podem vacilar. Salmos 37, verso 23 vai falar sobre isso. Abra sua Bíblia aí, Salmos 37, verso 23 e 24. Esses dois versos vão anteceder o verso 25, que na minha opinião é um dos versos mais lindos da Bíblia. Quando fala que eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem um servo de Deus a mendigar o pão. Olha que coisa maravilhosa. Mas presta atenção o que o salmista diz no verso 23. Capítulo 37, Salmos, verso 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminhar se compraz, ou seja, no seu caminhar tem alegria. Diz mais no verso 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura-o pela mão. Sabe, amados, o que é isso? Eu não sei se os irmãos já ouviram alguém falar assim: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não existe na Bíblia esse verso bíblico. Esse verso não existe na Bíblia. Mas existe esse verso 24 aqui. Olha, se o homem cair, não ficará prostrado. Sabe por quê? Porque o Senhor o segura pela mão. Conforto em Deus é ter certeza que mesmo que você caia, e o cair aqui, irmãos, pode ser de qualquer forma. Pode ser porque alguém armou ou fez uma armadilha, pode ser porque você fraquejou, porque você adoeceu, porque uma condição física, pode ser espiritual. Quantas vezes nós caímos em armadilhas do diabo? Irmão Mateus, missionário de Deus, Deus te abençoe. Quantas vezes nós caímos em armadilhas do diabo? Quantas vezes nós vemos pessoas sendo maltratadas, porque o diabo tem preparado armadilhas e ele cede às tentações? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não é bíblico dessa forma, mas aqui está falando sobre isso. O Salmos 37, verso 23 e 24. Sabe, amados, eu preciso marcar isso na minha vida. Marca isso na sua Bíblia. Coloque esse salmo lá. Manjoilson, Deus te abençoe, Manjoinha. Prazer estarmos juntos. Salmos 37, verso 23 e 24. No 24 diz: se o homem cair, não vai ficar prostrado. Sabe por quê? Porque o Senhor o segura pela mão. É esse Deus que nós confiamos. É esse Deus que o salmista no Salmo 121 está falando. É esse Deus que eu entreguei a minha vida há alguns anos atrás, que talvez você também tenha entregado. É esse Deus que você precisa fazer um pacto com Ele nessa noite. Se você está com medo de alguma coisa, se você tem medo do Covid-19, se você tem medo de qualquer outra doença, se você tem preocupação
com a sua mesa, se você tem preocupação até com o seu alimento, com o seu emprego, coloca nas mãos de Deus essa ansiedade e essa preocupação, porque é Ele quem vai cuidar de você, é Ele que vai te levantar se você cair. O seu amigo pode te falhar, o seu par, o seu cônjuge pode falhar, mas Deus não falha. E ele diz mais no verso 4, Cristiano, Deus te abençoe, seja bem-vinda. É certo que não vai dormir e nem dorme o guarda de Israel, ou seja, não vai cochilar, não vai ser como os homens. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Sabe, amados, não sei se você já observou isso, aonde você vai, a sua sombra vai com você. Se tem uma coisa que não vai fugir de você em momento nenhum, nem deitado, nem em pé, nem em qualquer condição, é a tua sombra. Ela vai estar sempre com você. Renata Martins, seja bem-vinda, Deus te abençoe. A tua sombra vai cuidar, vai estar sempre com você. Agora, Deus é como se fosse a tua sombra. O salmista fala, olha, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. Para a condição bíblica de falar de direita e esquerda, diz, a sua direita que era um lugar privilegiado, um cuidado especial. O salmista então retrata que Deus cuida de você de uma forma especial no verso 5. Salmo 121, quem está chegando agora, abra sua Bíblia, Salmo 121, do verso 1 até o verso 8. E o salmista continua dizendo, olha só no verso 6, de dia o sol não vai te molestar, nem de noite a lua. Sabe, amados, aqui o salmista então vai trazer à tona, vai trazer à memória o que Deus tinha feito lá no deserto. À noite, aquela bola de fogo para aquecer o povo, e durante o dia, uma nuvem espessa para proteger do sol. Quem tem algum conhecimento sobre o deserto, sabe que à noite é um gelo de matar, e durante o dia é um sol de matar. Quando você não morre pelo sol, morre pelo frio à noite. Mas o povo de Deus caminhou durante 40 anos no deserto, protegido por Deus. Nem o sol e nem a chuva e nem a lua criava a noite, criava dificuldade, sabe? Por quê? Porque é Deus quem cuidava daquele povo. O Senhor guarda de todo o mal, diz assim o versículo 7. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor vai te guardar do Covid-19. E se você for acamado, se você for contaminado, se você tiver uma doença como esta, tenha uma certeza, Deus vai te proteger. Se não for físico, vai ser espiritual. Deus vai proteger a sua vida, porque diz mais o salmista, guardará a tua alma. Sabe, amados, tem muitas pessoas preocupadas em falar com Deus, falar com os outros, buscar recursos. Tem pessoas preocupadas em buscar recursos, em buscar ajudas e esquece de Deus. Esquece que tem que buscar Deus. Sabe, amados? Deus, o Senhor te guarda de todo o mal, guardará a tua alma. Não confie nas pessoas, por mais que elas sejam até boas, porque ela pode fazer e cuidar da sua vida física, mas a sua vida espiritual, só Deus pode cuidar. E o salmista, caminhando para a conclusão, ele vai falar maravilhosamente sobre isso. Ele te guarda de todo o mal. Quem é? O seu Criador, o nosso Criador. Ele te guarda de todo o mal e guardará a tua alma. E o mais importante, não é um guardar por tempo limitado, não é um guardar por período, é um guardar para toda a sua vida. Diz o versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para todo o sempre. Sabe, amados, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 35, abra sua Bíblia aí, Romanos 8, 35, vai falar um pouco sobre isso. Olha como é que diz o texto. Romanos capítulo 8, verso 35 até o verso 39. Ele vai nos afirmar sobre esse Deus a quem servimos. O apóstolo Paulo vai ter alguns destaques sobre ele, e nós não precisamos ter medo do Covid-19, nós não precisamos ter medo das dificuldades desse tempo, nós não precisamos ter medo dos problemas, porque nós temos Deus. Diz lá, Romanos 8, 35 até o 39. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição?
Será a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amados, Deus nos amou tanto, que deu Jesus para morrer por nós. E diz mais o verso 38. Porque eu estou bem certo, eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Sabe, amados, nós precisamos confiar nesse Deus. A nossa vida está nas mãos dele. O salmista conclui maravilhosamente, assim como também o apóstolo Paulo, nesse livro de Romanos, fazendo esse relato tão lindo sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Nada nos separa de Deus. Já parou para pensar um pouquinho disso? Nós precisamos ter algumas certezas nessa noite. Ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas você precisa tomar uma decisão por Jesus. Precisa tomar uma decisão por seguir a esse Deus que o salmista fala. E o salmista conclui no verso 8, Salmo 121, verso 8, dizendo assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Quando? Desde agora e para sempre. Sabe, amados, diferente dos cuidados do médico, dos cuidados do remédio, diferente dos cuidados que nós temos aqui, o salmista fala que Deus vai nos separar e vai nos guardar e vai proteger a nossa entrada, a nossa saída para sempre. Sabe, amados, nessa noite você pode tomar uma decisão para servir esse Deus. Talvez você esteja longe aqui da primeira igreja, talvez você esteja querendo reconciliar com a igreja que você serve, talvez você esteja afastado do convívio com os irmãos, e não é esse período da quarentena, mas é o relacionamento com a igreja do Senhor Jesus. Conversa com Deus um pouquinho no seu privado agora. Nós já estamos caminhando para o final e nós vamos orar. E eu espero que os irmãos, que quem nos ouve, entregue a sua vida ao Deus fiel, que guarda os homens, o Deus que faz a diferença na nossa vida. Entregue a sua vida nas mãos de quem cuida verdadeiramente dela, o seu Criador. Se você quiser ter um encontro com Jesus, aonde você estiver, fale com Ele agora. Deixe para trás talvez alguma mágoa, alguma preocupação, alguma coisa que está atrapalhando você nessa noite. Sabe, amados, o que nos completa em Deus, o que nos enche da alegria de servir a Deus, em primeiro lugar, é tomar uma posição pelo Senhor. O salmista tomou uma posição, porque quando ele diz no Salmo 1, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Há uma pergunta. Meu socorro vem desses montes? Vem desses deuses que estão lá? Dessas imagens que foram colocadas em cima de alguns montes? Não. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que fez os céus e a terra. Não deixe passar essa oportunidade de você falar com Deus essa noite e entregar a sua vida a Ele. Talvez falta em você tomar uma decisão para o Senhor Jesus, tomar uma decisão para com Deus. E como disse o apóstolo Paulo, você precisa, diz o apóstolo Paulo, capítulo 8 de Romanos, verso 35 e diante: quem vai nos separar do amor de Cristo? Tem muitas pessoas deixando o medo, a riqueza, o amor a esse mundo separar ele de Deus. Mas, amados,
Olha o que diz o versículo 37 desse mesmo texto. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe quem foi que nos amou? Deus. Deus nos amou. Esse Deus que está perto de nós, como o hino está sendo cantado aqui, esse Deus que nunca mudou, esse Deus de aliança. Conversa com o Senhor agora. Entrega a Deus a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua semana, possa tocar no seu coração. Que você possa procurar uma igreja, segue. Procure um pastor, segue. Fale com ele sobre a sua decisão, sobre querer mudar, sobre querer servir a Deus. Busca Ele. Que Deus possa te abençoar para lidar com esses dias maus, como disse Arlene. Deus abençoe, nos torne fortes. Esse Deus de aliança seja conosco, esse Deus de promessa. Mas precisa você tomar uma decisão. Não espere isso para os outros fazerem. O salmista tomou essa decisão. Quando ele faz a pergunta, logo depois ele toma essa decisão. E essa decisão do salmista não é temporal, ela é eterna. Ele conclui dizendo: o Senhor vai te guardar de todo mal, vai guardar a tua alma, a tua entrada e a tua saída, desde agora, para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida, te guarde a sua semana, guarde esse final de domingo. Amanhã começa uma nova semana de trabalho. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor e começa a caminhar com Ele, em detrimento a qualquer coisa à sua volta. Não deixe que o medo coloque em você expectativas nesse mundo. Coloque as suas expectativas em Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Feche os seus olhos. Conversa um pouquinho com Ele, com o Senhor agora. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de falar com o Senhor nessa noite mais uma vez. Aqueles que estão nos ouvindo e aonde possa chegar nossa voz. Que em nome do Senhor Jesus haja refrigério na alma, não por nós, mas pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Que esse Salmo 121 seja um conforto na vida de quem lê, para que também tome uma decisão, para que o Senhor tome posse da sua vida e da sua alma para sempre. Te entregamos tudo em tuas mãos e te pedimos uma semana abençoada e cuidada por ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, uma semana de novas oportunidades, como disse a irmã Lucilene. Cuidada pelo Senhor. Deus te abençoe. E os teus ouvidos são sensíveis para